Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance o nosso coração, a nossa vida, enquanto nós meditamos na palavra de Deus nessa devocional de hoje. É interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus e a observa de perto, nós vemos que o Antigo Testamento não está desassociado do Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. E nós vamos compreender isso hoje por meio de uma história bíblica que certamente vai falar ao nosso coração e vai nos ensinar coisas importantes que nós precisamos aprender para a nossa relação com Deus e com a sua palavra. Quero iniciar fazendo uma pergunta a você. Você foi convidado para o banquete do rei. Você já se assentou à mesa do rei. Enquanto nós vamos meditar na palavra de Deus, eu gostaria que você refletisse a respeito disso e pensasse a respeito dessa questão. Vou novamente tratar aqui de Davi. Davi é o compositor do Salmo 23. E ele conclui esse salmo com a linda expressão que eu fico grata a Deus por ler, por ouvir e meditar nela. Ele diz o seguinte, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa era uma verdade para a vida de Davi. Ele sabia que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus já havia alcançado a sua vida. E ele tomou posse dessa bondade e dessa misericórdia, de tal forma que ele quis usar de bondade e de misericórdia. Várias vezes na história desse homem, ele quer usar de bondade para com a vida de alguém. E aqui nessa história bíblica que eu quero compartilhar com vocês, que está em 2 Samuel, eu vou ler em 2 Samuel, capítulo 9, fala da bondade de Davi para com a vida de um homem chamado Mefibosete. Quem que era Mefibosete? Esse nome não é um nome muito interessante para se colocar num filho, numa criança. Porque o nome Mefibosete quer dizer vergonha destruidora, ou vergonha que destrói. Não é um bom nome, não é? É um nome grande também. Quem era esse homem? Esse homem era filho de Jonatas, o grande amigo de Davi, que deveria ser o inimigo, mas não era. Era filho de Saul, portanto Mefibosete era neto de Saul. Quando eles lutam contra os filisteus e Saul é morto, Jonatas é morto, a ama de Mefibosete, que ainda era uma criança de 5 anos de idade, ela esconde esse menino. Mas naquele momento tenso ali da corrida para esconder a criança, ela deixa o menino cair. Certamente tropeça, um acidente acontece. E Mefibosete se torna um deficiente físico de ambos os pés. Certamente ele andava com dificuldade ou não podia andar. Nessa história toda, vocês que já conhecem a palavra de Deus, lembram daquela promessa que Davi fez a Jonatas, que usaria de bondade para com seus descendentes. E quando Davi sobe ao trono, logo ele lembra dessa promessa feita a Jonatas e então procura alguém, se sobrou alguém da família de Jonatas, da casa de Saul, para que ele pudesse usar de bondade. E alguém disse, sim, tem um homem, já era um homem, isso já havia passado tempo. Ele está morando em Lodebar e o nome dele é Mefibosete. Então Davi disse, chama esse homem, vai lá buscar, que eu quero usar de bondade para com a vida dele. Que coisa linda que é isso, não é? Eu quero ler esse texto aqui na palavra de Deus, porque é um texto maravilhoso. Eu vou ler apenas
2 versículos, mas você pode ler todo o capítulo 9 de 2 Samuel e você vai encontrar essa linda história de Davi usando de bondade para com a vida desse homem chamado Mefibosete, que na verdade é um nome que diz e revela que a vida daquele homem era uma vergonha. A palavra de Deus nos diz assim, vou ler o versículo 7 do capítulo 9. Então disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Texto maravilhoso da palavra do Senhor. Esse homem morava num lugar chamado Lodebar. Logo que houve aquela destruição do reino de Saul, não é? Saul foi morto, Jonatas. Ele passou a morar nesse lugar. Que lugar era esse? Essa cidade ou esse nome quer dizer cidade esquecida. Cidade sem pasto, cidade sem provisão, lugar árido e deserto. Era esse lugar que esse homem morava. De repente, Davi manda buscar e fala, agora você vem para Jerusalém. Jerusalém é a cidade tida como a cidade da paz, na época de Davi, naturalmente. Era um lugar de sossego. Olha o que estava acontecendo na vida desse homem, a grande mudança que estava acontecendo, porque ele era um escolhido, um agraciado pelo rei. Então agora ele sai da cidade desprovida, da cidade esquecida e vai para um lugar de paz. Isso é maravilhoso, não é? Ele sai do lugar da escassez, do lugar da pobreza, do lugar da miséria, e ele é convocado para se assentar à mesa do rei e comer de todas as finas iguarias ali, como se ele fosse o filho, um dos filhos do rei. Mudou a posição, mudou o status, mudou a vida desse homem. E esse homem sequer podia andar sozinho. Ele precisava de ajuda, mas Davi manda buscar e fala, traz. E coloca ele aqui, ele vai viver no palácio. Olha, quanta honraria. Mas essa história aponta para uma outra história. Essa história aponta para aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. Onde nós vivemos sem Jesus? Nós vivemos na aridez, nós vivemos no estado de esquecimento e da marginalidade. Nós vivemos na miséria sem o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e nos colocou na posição de nos assentarmos à mesa do Pai. Eu e você estamos agora num novo status. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo usou de bondade e misericórdia com a nossa vida. Portanto, essa história aqui é uma história que aponta para a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós então fomos encontrados por Ele, nós fomos levados para o palácio do rei e nós então agora estamos numa posição de filhos amados e queridos. O cantor e compositor Estênio Márcio compõe uma linda música falando a respeito disso. Ele fala sobre o banquete do rei. Eu quero até ler parte dessa música aqui para vocês, porque ela é maravilhosa, ela é muito significativa. Ele diz que ele foi encontrado e ele foi conduzido ao palácio do rei. Lá foi tirada suas vestes, maltrapilhas, rotas, e foi dado a ele veste real. E agora ele diz o seguinte: assentei-me à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. E ele disse: fica comigo, ou fica amigo. E eu fiquei. É isso. Esse é o convite da graça. O convite que Deus faz a mim e a você. Convite irrecusável. Nós fomos chamados para assentar à mesa do rei. Você não pode dispensar esse convite.
Se você já está assentado, aproveite. Das finas iguarias, da maravilha que é viver com o Senhor Jesus Cristo, assentar-se à mesa dele aqui e eternamente. Mas também nós precisamos compreender que nós temos uma tarefa nesse mundo: ir e convocar aqueles que estão fora da mesa do rei, porque tem lugar específico lá para você, com o seu nome escrito. Que Deus te abençoe, que a bondade dele te alcance hoje, trazendo transformação, mudança para a sua vida e a certeza de que a misericórdia dele já te alcançou e que você vai estar com ele todos os dias, você vai habitar na casa do rei. Um grande abraço para você, acompanhado dessa certeza eterna.